Eu sou a Ruli e trabalho no setor de CS aqui da Exact Sales. Hoje eu estou com o Gustavo e com a Daiane da Live CEO. Eles vão falar um pouquinho sobre a transformação que aconteceu com eles a partir do momento em que eles começaram a usar o Spotter, começaram com essa parceria junto com a Exact Sales. E eu vou pedir para eles começarem se apresentando, então falando a função que eles têm, o que eles fazem ali, quem é quem dentro da empresa, só para a gente conhecer um pouquinho mais. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Gustavo Françoso, eu sou o Head de Marketing e Vendas aqui da Live SEO. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui falando com o pessoal da Exact Sales e o convite também para falar sobre essa parceria que tem dado certo desde o início. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daiane, né, e também primeiramente quero agradecer a oportunidade, né, que a gente está tendo de falar aqui sobre o nosso trabalho, sobre ser um dos cases, né, da Exact Sales. Hoje eu trabalho no comercial juntamente com o Gustavo, atuo principalmente na área de pré-vendas, então eu utilizo muito a Exact Sales. Na verdade, a pessoa principal ali que está dentro do sistema todos os dias, né? Isso e mesmo. Aí, aproveitando até esse gancho, eu queria que vocês trouxessem também um pouquinho da realidade da empresa, apresentassem o produto também para o público que está assistindo, até para todo mundo poder conhecer também um pouquinho mais. Perfeito, Ruli, vamos lá então. Falando um pouquinho sobre a Live SEO, nós somos uma agência espanhola especializada em SEO. Nós estamos aqui no Brasil desde 2017, fazem 4 anos que a gente está em território nacional. Hoje nós estamos presentes na Espanha, Polônia, Estados Unidos, Inglaterra, Israel. Entramos recentemente também no mercado Latam, muito orientado para México e para o Chile. Hoje nós somos em 89 colaboradores somente para a parte de SEO. Então, o nosso objetivo basicamente é posicionar um site no topo do Google, né? Fazer com que ele esteja ali sem que você precise investir em tráfego pago, somente de forma orgânica mesmo. É um trabalhinho, né? Com certeza. E eu queria conhecer também da parte de vocês, qual foi o maior desafio que vocês tiveram, assim, como que foi essa escolha em chegar até a Exact Sales e a utilização do Spotter? Então, Roli, no início, né, o nosso maior desafio que a gente precisava superar era basicamente a falta de previsibilidade, agendamento de reuniões sem fit, falta de maturidade no departamento comercial, como, por exemplo, processos otimizados, indicadores, histórico de dados. Então, a gente não tinha um processo bem definido, um processo inteligente. Bacana. E também toda a parte a gente não tinha alcançado ainda o ticket médio que a gente enxergava que a gente poderia alcançar. Então, o ticket médio era um pouco baixo. E aí, Gustavo, só me explica uma coisa. Então, pelo fato de vocês ainda não terem esse processo, precisar ali de ter, né, essa previsão de vendas e até o aumento também da consciência do lead de vocês, né? Ele te fez, então, chegar até a Daiane, é isso? Exatamente, Uli. Quando a gente entrou em contato com a Exact Sales, um primeiro passo que a gente tomou foi estruturar um processo comercial baseado em receita previsível, para a gente conseguir alcançar essa previsibilidade nas vendas. E aí foi possível, a partir da Exact Sales, a partir da metodologia do Spin Selling também, estruturar todo um processo de filtro 1, filtro 2 com a Exact Sales, e aí foi onde eu convidei a Daiane, né, para fazer parte da equipe e conseguir tocar todo esse processo. Maravilha. Daiane, você pode contar um pouco pra gente como que foi a partir do momento em que você chegou? Se você já tinha essa experiência, se você teve ali um suporte em relação a treinamentos, como é que foi para você? Eu já tinha experiência com relação a comercial, mas até então nunca tinha trabalhado com Exact Sales. Na primeira semana eu já fiquei surpresa, né? Porque a CS, que acompanhava a gente na época, já agendou treinamentos para fazer todo um acompanhamento, me explicar o passo a passo de como utilizar a ferramenta. E foi nesse momento que eu vi que toda a estruturação do comercial que a gente estava fazendo era possível fazer com o acompanhamento da Exact Sales. Hoje, a nossa forma de prospecção, ela é bem personalizada, bem estruturada, onde a gente utiliza várias formas de contato com os nossos leads, e isso não seria possível se não fosse não só esse acompanhamento, né, que nós tivemos de vocês,
para entender que a ferramenta realmente pode ajudar, como também a ferramenta em si. Então, desde os filtros, né, que é algo que o Gustavo mencionou, que isso fez com que nós conseguíssemos ter ali uma melhor qualificação dos leads, né, um agendamento mais assertivo. Nós também conseguimos deixar mais automatizado com relação às cadências, o workflow. Então, se não fosse a Exact Sales nessa nossa rotina, muito provavelmente isso seria bem mais difícil e bem menos organizado do que é hoje. Coisa boa. Eu quero entender um pouco mais dessa transformação. Qual foi essa transformação que efetivamente aconteceu ali? E aí, na tua visão, Gustavo, nessa parte mais gerencial, como que foi depois que o Spotter chegou, depois que as coisas começaram a acontecer, os processos ali foram se encaixando, como que você vê isso gerencialmente? Então, Roli, para mim foi muito importante, né? Até para a gente conseguir acompanhar a operação de uma forma mais holística, entendendo onde que se encontravam os gaps, entendendo como que a gente poderia melhorar todo o processo. Então, acabou sendo muito importante essa etapa, toda a dashboard que a Exact oferece ali para gerenciamento dos dados, acaba ajudando bastante, né? E assim, antes do processo da gente entrar com a Exact Sales, a gente não tinha nenhum histórico, controle de dados, o processo era feito de forma muito manual, não tinha esse acompanhamento contínuo, nutrição de leads. Então, assim, para mim foi uma mudança significativa mesmo dentro do setor. E aí, Gustavo, eu quero só entender se, além dessa previsibilidade comercial, você também teve melhoria de processos, gestão de tempo. Então, na tua visão gerencial, como que isso impactou no teu dia a dia? Com certeza, Rui. Assim, não só em questão de processos, né, que o workflow, por exemplo, acabou impactando muito e facilitando muito o nosso processo, mas toda a questão da produtividade também foi impactada, porque a partir do momento que você tem toda uma rotina estabelecida dentro da ferramenta, isso possibilita que o trabalho seja executado da forma mais fácil, de forma mais rápida e mais eficaz também, né? Então acaba ajudando bastante desde o do operacional até nível tático e estratégico. Coisa boa. E aí vamos entrar naquilo que efetivamente faz, né, importância para todo mundo, que são os números. Então, deixa a gente entender um pouquinho mais quais foram essas mudanças numerais que aconteceram em relação a resultados, tanto da parte operacional com a Daiane, quanto a parte gerencial. Você consegue começar a falar sobre isso, Gustavo? Consigo sim, Ruli. Vou citar alguns números aqui dos 6 primeiros meses iniciais com a ferramenta, que começou ali em 1º de janeiro de 2020 até julho de 2020. Naquela época a gente tinha uma média de 21 agendamentos mensais, e após esse período, com já estruturado todo o processo sólido, a gente teve um ramp-up ali de uma média de 81%, conseguindo atingir bem significativo para a operação, conseguindo um atingimento aí de uma média de 38 agendamentos por mês, tá? Considerando aí um período de julho até mais ou menos julho de 2020 até julho de 2021, pegando um período de um ano comparando com o período anterior. Tá? Depois, pegando a parte de closer, de fechamento de vendas mesmo, nós saímos de uma média mensal de fechamento de 4 projetos por mês para de 8 a 10 projetos mensais. Então, aí aproximando 150% de crescimento. Entendi. E isso estava dentro das metas da projeção de vocês ou superou a expectativa dentro da realidade que vocês tinham? Então, a gente acabou superando as expectativas, né, do planejamento estratégico que a gente havia feito no início do ano, e foi bem interessante, até porque chegou um momento que a gente teve que dar uma segurada ali, porque já estava crescendo muito. Eu não quero mais vender! Exatamente isso. Pô. Entendi. Coisa boa. Dor de cabeça boa, né, Ruli? Não, maravilha. Quem dera todo mundo tivesse, né? Essa mesma dor de cabeça. Daiane, você pode contar um pouquinho sobre essa questão mais operacional? Então, como que foi ali a questão da tua organização, né? Essa transformação, esses números e resultados ali de produção. Sim, esses números são reflexo realmente da organização e do que a ferramenta
fornece, né? Então, Uhum. Como a gente mencionou anteriormente, hoje nós temos um processo comercial muito bem estruturado. Então, todos os pontos de contato que a gente tem com o cliente, nós conseguimos deixar isso já automatizado dentro da ferramenta, né, através do workflow. Então, com isso, a gente acaba não perdendo o time de falar com algum cliente, de qual tipo de conexão que a gente tem que estabelecer com ele naquele momento. Com relação também à qualificação desses leads, o fato de já ter ali também os filtros com as perguntas, né? Para mim, como isso é algo já automático, vamos dizer assim, do meu dia a dia, né? Mas pensando, por exemplo, num colaborador novo, a Exact Sales é muito intuitiva, então ali a gente consegue deixar tudo certinho, o que ele precisa perguntar, como ele pode conduzir aquela conversa a fim de qualificar e agendar uma reunião que muito provavelmente vai virar um cliente, não naquele momento, mas que em algum momento vai virar, né? Não seria uma reunião fria, um cliente que não, um lead que não teria qualificação. Então me ajuda muito nessa questão. Desculpa interromper, mas esse é um ponto bem importante que a Daiane abordou, porque assim, principalmente para eu que fico à frente do processo de treinamento e tudo mais, essa facilidade que a ferramenta oferece a partir da aplicação de filtros, inserir dúvidas, né, dicas para o pré-vendas conseguir conduzir o bate-papo da melhor forma possível, acaba sendo um diferencial assim sensacional da Exact Sales. Fora a questão também dos custos, né? Então, a gente consegue ali ter uma gestão de tempo muito melhor de todo o processo, até pelo fato da organização e do controle dos dados. E aí, para fechamento mesmo, eu quero entender de vocês uma dica de ouro, uma dica de sucesso que vocês queiram deixar para todo o público que está assistindo esse vídeo. Eu, como atuante do pré-vendas, né, quem mais utiliza Exact Sales, a dica de ouro que eu posso dar para quem pode estar na mesma posição que eu ou assistindo, né, esse bate-papo pensando em levar algo para a equipe, aproveite muito a proximidade, tanto do pessoal do atendimento, pessoal do suporte, os CS, porque eles sempre estão dispostos a ajudar e conseguir fazer com que a gente consiga atingir esses grandes números, né, independente do ramo de atuação, né, da empresa, conseguir realmente adaptar a Exact Sales de acordo com a sua necessidade, para que vocês consigam atuar muito mais na parte estratégica, né? Hoje, como o processo é bem automatizado, no meu caso, como pré-vendas, eu consigo acabando tendo mais tempo para prospectar novos leads, para criar... Qualidade de trabalho, né? Isso, exatamente. Fica mais personalizado. Então, isso com certeza ajuda muito. Algo que se eu não tivesse Exact Sales, muito provavelmente o meu trabalho não teria tanta assertividade como tem hoje. Coisa boa. Lembrando que todo o empenho, ele é uma via de mão dupla. Então, o empenho de vocês também fez com que a gente chegasse num ótimo resultado. E o empenho em entregar para vocês as melhores ferramentas ali, boas práticas para vocês alcançarem esse resultado ficou por nossa parte. Então, essa via de mão dupla que faz a gente ter esses ótimos números ali no final do fechamento, no final do semestre, né? Ter que segurar um pouquinho as vendas ali para a gente conseguir, né, suprir a necessidade dos clientes que a gente está encontrando. Quer deixar algo falado, Gustavo? Olha, eu quero, assim, se eu fosse recomendar a Exact Sales, eu diria que eu recomendaria por previsibilidade, monitoramento, melhoria contínua, porque assim, o resultado que a gente alcançou aqui, para que hoje, a cada 3, 4 reuniões, seja de prospecção ativa, seja de inbound, a gente conseguir fechar uma a cada 3, pô, é um resultado assim, muito acima da média de mercado, muito acima de agências do mercado também, e a gente só conseguiu isso por causa do suporte da Exact Sales. Então, é isso que eu tenho para falar. Se tiverem alguma oportunidade aí, trabalhem com a Exact Sales. Maravilha. Eu agradeço pela participação dos dois. Eu espero que a gente tenha a gravação de outro vídeo de case de sucesso em breve. E no que precisarem, podem contar com a gente, da mesma forma que a gente sabe que pode contar com vocês. Agradeço Obrigada, também, até. Uli. Obrigadão e até. Muito obrigada, Ruli, pela oportunidade. Até mais.